Fala moçada, tudo bem? Canal Caju Tricolor, na área você sabe, informação precisa de qualidade em primeira mão, tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio aqui no canal do Caju Tricolor. Então se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Toda vez que a gente publicar vídeo vai chegar a notificação para você, então é muito importante que você se inscreva e ative o sininho. Passamos da marca de 15 mil inscritos aqui no canal, então muito obrigado a cada um de vocês que acompanha, que deixa o like, que comenta, que compartilha os vídeos, que é inscrito. Enfim, muito obrigado a todos vocês a ajudar a gente a chegar na marca de 15 mil inscritos aqui no canal, beleza? Vamos por mais. Aproveita e comenta aqui o que você pensa em relação ao assunto que a gente vai comentar no vídeo de hoje, que é um vídeo aqui especificamente para trazer alguns detalhes sobre um jogador que tem muito apelo da torcida e que ainda não recebeu oportunidades efetivas de fato. O Grêmio ainda não apostou totalmente, está preparando ele e cada vez mais próximo está o momento do Grêmio botar esse guri para jogo, que é o Pedro Lucas. O Pedro Lucas gerou aí um frisson, né, na torcida, nas redes sociais, porque o Grêmio publicou hoje algumas fotos do Wagner Mancini na sua primeira sessão de treinamentos já como treinador do Grêmio, né? Ele saiu no bid, deve estrear no domingo aí contra o Juventude, mas apareceu lá no cantinho da foto de cabeça baixa. O pessoal começou a desconfiar e a gente conseguiu confirmar a informação que o Pedro Lucas, ele sim, treinou com os profissionais do Grêmio hoje, tá? A gente foi atrás de algumas informações e tem uma informação bem legal, inclusive, sobre uma quase saída do Pedro Lucas para um time do futebol brasileiro. Então fica aí que a gente vai falar, explicar toda essa situação que até poderia ter tirado o Pedro Lucas do Grêmio, tá bom? Bom, pessoal, vocês vão lembrar que há alguns meses o Pedro Lucas ele estava treinando com os profissionais, ele inclusive chegou a fazer alguns jogos com os profissionais, mas ele foi rebaixado, né? Digamos assim, ele desceu para a transição e o Grêmio alegou a questão física, que ele tinha que adquirir massa e tudo mais. A gente foi atrás de algumas informações, a gente recebeu algumas informações que é a seguinte: hoje ele está fisicamente pronto. Se ele não está 100%, ele está 90%, 85%, enfim. Ele está praticamente pronto para jogar entre os profissionais, ele já aguenta o tranco dos treinos, né? Isso é, ele aguenta a dividida de um jogador profissional e tudo mais, porque tem uma certa diferença no biotipo, tem uma certa diferença na resistência física, enfim, o ritmo é diferente, né? Do treino e do jogo, da transição do profissional. Mas hoje ele está pronto, tá? Hoje ele está pronto. Ele está tendo destaque na transição, inclusive o Grêmio está na final do Brasileirão de Aspirantes, vai fazer o primeiro jogo contra o Ceará no dia 24 de outubro, e o Pedro Lucas é um dos destaques desse time, é o camisa 10, é o organizador e tal, e ele teve jogos aí de muito destaque, inclusive contra o Figueirense, onde ele deu 4 assistências. Então é um jogador que está crescendo, está ganhando destaque e que teve aí como consequência, de novo, essa chance para treinar entre os profissionais. Antes da Covid, naquele processo que eu falei antes em relação a ganho de massa, o Pedro Lucas ele ganhou aproximadamente 5 quilos de massa muscular, justamente para aguentar uma dividida, para aguentar um jogo de corpo, ombro a ombro, enfim, para aguentar o tranco, né? Basicamente falando aí no vocabulário mais simples, tá? Ele pegou a Covid-19, ele foi contaminado com a Covid-19 e ele perdeu aproximadamente 4 quilos. Hoje, ele já recuperou esses 4 quilos que ele perdeu em relação ao tempo que ele tinha da Covid e ele acrescentou mais 2,5 kg de massa muscular. Então, se a gente for analisar aqui o que ele ganhou desde que ele foi rebaixado lá para a transição, ele ganhou aí aproximadamente 7,5 kg, quase 8 quilos de massa muscular, tá? Não significa que o cara tá fortinho, tá fortão, assim e tal, como por exemplo o Campaz, o Douglas Costa, que é muito forte, mas não, ele tá ganhando a massa, que é para ele aguentar o tranco do treino, não se machucar em qualquer coisa, enfim, vocês sabem como funciona, tá? No último ano ele ganhou aproximadamente 6,5 kg, tá? Somando aí o que ele ganhou, o que ele perdeu, ele ganhou basicamente 6,5 kg. Falando agora especificamente do futuro do Pedro Lucas e um pouquinho do passado também, porque a gente conseguiu uma informação bem importante que mostra que, de fato, mesmo que o Grêmio não use hoje o Pedro Lucas, o Grêmio aposta nele, tá? Deixa eu até guardar aqui a minha colinha aqui, porque isso não faz parte da colinha. Bom, como você sabe, o Pedro Lucas é um jogador muito valorizado, é um jogador que já tem aí, já teve sondagens de Atlético Paranaense, já teve sondagens de Atlético Mineiro, de Palmeiras, de times de Portugal, de times da Espanha, enfim, é um jogador que todo mundo olha para ele porque ele fez parte do elenco que foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, é um jogador frequentemente convocado para as categorias de base da seleção, então é uma joia que o Grêmio tem. É uma joia que o Grêmio tem. Mas a gente teve a informação que há uns meses atrás, vocês vão lembrar, que o Grêmio teve aí o Luiz Adriano e o Lucas Lima no seu radar, né? O Grêmio teve o Luiz Adriano e o Lucas Lima no seu radar. Pois bem,
Essa negociação ela quase girou em torno do Pedro Lucas, porque o Palmeiras em determinado momento da negociação, ele chegou a oferecer primeiro o Luiz Adriano pelo Pedro Lucas. O Palmeiras tem pessoas do departamento de categoria de base do Palmeiras que já trabalharam com o Pedro Lucas na seleção, pessoas que encontraram o Pedro Lucas não só na seleção brasileira, porque não é gente especificamente que trabalha na seleção, é gente que trabalha hora no clube, hora na seleção, enfim, em campeonatos, vendo destaque e tal. Os clubes brasileiros e de fora, eles olham muito atentamente com o Pedro Lucas, então os responsáveis pelas categorias de base de vários clubes do futebol brasileiro de fora, eles dizem, ó, lá no Grêmio tem um moleque que tem muita qualidade. E em determinado momento, o Palmeiras chegou a dizer, ó, vamos fazer o seguinte, eu te dou o Luiz Adriano e tu me dá o Pedro Lucas. O Grêmio disse, não tem possibilidade de negociar. Aí depois o Palmeiras tentou de novo, disse, ó, eu quero o Pedro Lucas, mas eu te dou o Lucas Lima, tá? E o Grêmio disse, não quero negociar. O Grêmio não sequer abriu conversas, mas essa de fato foi uma possibilidade cogitada pelo Palmeiras e proposta pelo Palmeiras para tentar tirar o Pedro Lucas do Grêmio, tá? E até causou um certo espanto, né, para ver como a situação tá um pouquinho complicada e às vezes é muito bom a direção também ouvir um pouquinho o apelo da torcida, porque o Pedro Lucas ele tava fora dos planos dos profissionais, estava lá treinando e jogando com a transição, e o Wagner Mancini com 3 horas em Porto Alegre já subiu o Pedro Lucas, ele já tá treinando com os profissionais. Então assim, se ele interessa a tantos clubes de fora, a tantos clubes do Brasil, e a gente vê alguns jogadores dentro do elenco profissional do Grêmio que a gente sabe que não tem condições talvez de jogar no Grêmio, e a gente vê um moleque desse não ganhando oportunidade que todo mundo olha com carinho, fica o questionamento, né? Então, assim, é um jogador que, é claro, é muito cedo pra gente falar que vai ganhar oportunidade, que vai... Não, ele fez uma sessão de treinos, foi a primeira sessão de treinos do Wagner Mancini, então conforme os dias vão passando, as semanas vão passando, a situação ela vai mudando para positivo, vai mudando para negativo, mas de fato é uma situação bem importante. O Pedro Lucas é um jogador que internamente é muito bem visto mesmo, é uma joia, é um dos principais talentos que o Grêmio tem hoje ao lado do Elias, e agora de fato pode ser que o Pedro Lucas comece a ganhar oportunidades no time de cima, pelo menos para ser relacionado, né? Tem muitos jogadores aí que não tá nem jogando, tá lá concentrando, ocupando espaço, porque o Pedro Lucas, que é uma das principais apostas das categorias de base do Grêmio, não pode receber pelo menos uma oportunidade de estar entre os profissionais, até para pegar uma experiência e quando jogar de fato já está ambientado com o ritmo dos profissionais e tudo mais, porque afinal de contas só vai ganhar ritmo dos profissionais jogando e treinando com os profissionais, né? Não vai conseguir com a base, beleza? E aí, queremos saber de você. Você aposta no Pedro Lucas? Acha que vale a pena? Daria uma chance para ele? O que você faria com o Pedro Lucas? Trocaria ele com o Palmeiras? Comenta aqui embaixo que a gente está muito curioso para saber. Valeu? Grande abraço, tamo junto, até a próxima. Tchau!